Eles estavam no campo cuidando das ovelhas. E geralmente eles não fazem isso no inverno, eles fazem isso no verão. No inverno eles recolhem as ovelhas para os apriscos e eles não estão passando a noite no ar livre. Então Jesus nasceu numa época de verão na Palestina, e dezembro é inverno na Palestina. Então Jesus não nasceu com certeza no mês de dezembro. Mas o mundo estabeleceu, convencionou-se essa data, que 25 de dezembro seja comemorado o nascimento de Cristo. Se é uma data que originalmente era uma data pagã, em comemoração ao Deus Sol, ao Deus não sei o que, não importa. O importante é que o mundo escolheu essa data, e nós devemos aproveitar essa data para aproveitarmos que o mundo está nesse clima, falando de Jesus, pensando em Jesus pelo menos uma vez por ano. Vamos também aproveitar e vamos viver essa data. Vamos comemorar o nascimento da pessoa mais importante desse mundo. Olha, engraçado. Às vezes as pessoas se perguntam sobre é certo comemorar o Natal de Jesus, mas não perguntam se é certo comemorar o aniversário de um familiar. Se você comemora o aniversário de um familiar, por que não vai comemorar o aniversário de Jesus? Se você vai a uma festa de aniversário de um parente, de um amigo, por que não comemorar então o aniversário de Jesus? Mesmo sabendo que não foi nessa data. Mas já que o mundo escolheu essa data, né? Não, vamos aproveitar. Muito melhor ser o Natal de Cristo, comemorar o Natal de Cristo, do que se o mundo estivesse comemorando aí o nascimento do diabo, né? É melhor comemorar o nascimento de Cristo, e glória a Deus, graças a Deus que o mundo todo, né, estabeleceu essa data, 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus Cristo. Amém. Mesmo que o mundo saiba, mesmo que o mundo esteja enganado a respeito do dia certo, mas nós devemos aproveitar essa ocasião. Pode comer o seu peru, pode comer o seu pernil, pode comer o panetone, né? Só não exagere, porque glutonaria é pecado. É pecado. Eu estava pensando esse dia, mas por que será, né? Que glutonaria é um pecado tão condenado na Bíblia? Porque a gente morre pela boca, como peixe, gente. A gente morre pela boca. E é pecado grave, porque a gente destrói o nosso corpo, a gente destrói o nosso templo através da comida. Quanta coisa a gente come em exagero, não para alimentar o corpo, não para manter o corpo saudável, mas por prazer de comer, ingerir aquela comida, jogar para dentro, e a gente acaba matando o nosso corpo. Então a glutonaria é um pecado porque leva à morte. Surgem as doenças. Olha, se você vê bem, maioria das doenças são causadas ou pelo sistema emocional, são causadas pelo estresse, são causadas pela ira, pela raiva, pela mágoa, emoções. E outra parte é causada por alimentos que nós ingerimos e em quantidade exagerada. Tá bom? É verdade ou não é? Vamos dizer que 70% das doenças do nosso corpo vêm do emocional. Sentimentos, mágoa, inveja, ira, coisas e tudo mais que estão no nosso sentimento, no nosso espírito. Isso gera as doenças psicossomáticas, doenças que têm origem na mente e acabam atingindo o corpo. Agora eu tenho certeza que outros 30% ou 40% vem da alimentação que nós praticamos, vem dos alimentos que nós ingerimos, e muitos deles em quantidade excessiva. Aí vemos uma mesa cheia de coisa e vamos comendo, já estamos satisfeitos, já estamos abastecidos, já estamos alimentados, queremos comer, jogar para dentro o alimento, e se pudesse fazíamos até como os romanos, nas festas e orgias que eles praticavam nos tempos antigos. Eles comiam, aí quando eles não aguentavam mais, metiam o dedo na garganta, lá na goela, vomitavam tudo para poder comer mais, e vomitavam depois para comer mais. É assim. Muitos, se pudessem fazer isso hoje, e alguns até fazem, não duvido não. Então, é um pecado que é
ele é condenado por Deus. O pecado da gula, o pecado da glutonaria. E olha, pode não fazer mal para ninguém. Você pode dizer, mas eu sendo guloso, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas faz sim. Quantos vão ficar sem comida porque você está comendo exageradamente? Você causa mal para o teu corpo e mal para as pessoas que você deixou de alimentar. Então a glutonaria é um pecado. Mas por que eu entrei nessa parte? Nem sei, Jesus. Da volta de Cristo eu já caí na glutonaria. Tá. Porque em outro texto, tem tudo a ver, gente. Em outro texto, o Senhor Jesus nos diz assim, ó: vede que esse dia não vos pegue de surpresa, não pegue ninguém desprevenido, e não se achem em bebedices e glutonarias. Jesus falou para que aquele dia não nos pegue desprevenidos, de surpresa, e nós sejamos achados envolvidos em bebedices e glutonarias, ou seja, praticando os prazeres do mundo, praticando os prazeres da carne, esquecidos de tudo e da volta de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus ele enfatiza bem: vigiai e orai, para que não vos encontre, ou esse dia não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Um dos últimos conselhos, uma das últimas palavras que o Senhor Jesus deixou para nós: vigiai. Sabe o que é isso, gente? Vamos pensar num vigia, vamos pensar num sentinela, vamos pensar num segurança. Como é que eles ficam? Arma sempre ao alcance da mão, olhos voltados para todos os lugares de onde possa vir um possível ataque. É assim que nós temos que estar juntos, vigiando. Tem um detalhe: o vigia, o sentinela, o segurança, ele dá atenção aos mínimos detalhes, porque é dos mínimos detalhes que pode vir o perigo, sabia? Dos mínimos detalhes. Então, às vezes eu fico meditando, parando e refletindo: por que será que isso é errado? Por que será que é aquilo outro? Uma coisa tão pequena, né? Por que será que às vezes uma coisa que aparentemente parece ser inocente, isso não vai causar mal nenhum, e Jesus manda eu tomar cuidado com aquilo? É porque um abismo chama outro abismo. E aí a pessoa, não dando valor, não dando importância àquela coisa tão pequenina, acaba caindo num buraco maior, e daquele abismo maior ela vai cair para um outro abismo maior. Vocês sabiam que um pequeno cupinzinho, um insetozinho, ele pode derrubar uma árvore altíssima? Vocês sabiam que uma pequena infiltração pode derrubar um prédio de muitos andares? São coisas pequenas, mas que vão detonando as bases, vão deteriorando. E aí nós devemos vigiar e tomar cuidado, principalmente com coisas pequenas, que nós achamos que não vão trazer nenhum malefício à nossa vida, não vão afetar nada. Será que não vai? Por que não beber um pouquinho? Vamos falar sobre isso já que vem as festas aí, toda época de final de ano, carnaval, acontece baixas no nosso meio para a mesma coisa, bebida, farra, folia. A gente pensa, mas será que um golezinho, um champanhezinho, até um vinhozinho, um pouquinho, não vai fazer mal. Acontece que é daquele pouquinho que eu vou querer mais um pouquinho, e daquele outro pouquinho, mais um pocão, e dali, né? Do trago, do golinho para a garrafa,